Às vezes, você pode pensar assim: eu sou tão simples, será que Deus me usa mesmo? Eu sou uma pessoa assim, tão limitada, nós não temos nada para oferecer. Mas eu vou te falar uma coisa: o Deus que soprou a vida em você, o Deus que fez você vencer e te deu a vida, Amém. Ele acha graça, Amém. Ele acha coisa boa em você e em nós. E esse Deus maravilhoso, Ele usa da forma que lhe apraz, da forma que lhe convém. Então, amados irmãos, muitas vezes é muito mais interessante a gente ouvir um simples testemunho, olha aí, do que talvez uma grande mensagem por um grande teólogo. Às vezes é mais interessante um pequeno testemunho. E deixa eu falar para vocês uma coisa: a gente sente Deus, na maioria das vezes, não é nas grandes mensagens, não é nos hinos de cantores famosos, não é em grandes acontecimentos. Nós sentimos a presença de Deus é nas pequenas coisas. Amém, é verdade. É na simplicidade. Amém. Jesus amava e ama a simplicidade. Amém. Tanto que quando Jesus pregava, das diversas mensagens, que foram 3 anos e meio de ministério, falou diversas parábolas. E ele usava das coisas mais simples para esclarecer o reino, para falar o que Deus queria tratar com o seu povo. Ele usou de coisas simples para fazer alusão do que ele seria. Ele não precisava nem falar o que Deus é, mas ele falava o que ele seria. Teve um dia que ele perguntou para os discípulos: o que vocês acham que o Filho do Homem é para vocês? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o próprio Jesus não falou dessa forma. Sim, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, com certeza. Mas ele disse, sabe o que ele falou, irmãos? Que ele é a porta. Amém. Como é que você vai entrar numa casa se não tem uma porta? Olha ali a porta aberta. É simples. Ele disse que ele era o caminho, ou estrada, modo de se chegar a algum lugar, que é de mais simples do que um caminho ou uma estrada. Ele disse que ele era o pão. Então Jesus, ele usava da simplicidade, e é na simplicidade que eu vejo o Senhor Jesus. Por isso que desde o começo eu falei, a criança é a forma mais linda de você ver Deus. O sorriso puro e inocente de uma criança, o voo sutil de uma borboleta, o passarinho que chega perto de você, como chegou lá em casa hoje pela manhã, domingo, manhã abençoada, chegou um canarinho amarelinho, mas amarelinho, bem perto assim de mim. Está livre. Eu ainda falei assim: Deus, eu nunca gostei de prender pássaros, que ele é bonito, é lá, solto, ele vai onde ele quer. Das parábolas que ele falou, que ele mencionou durante o seu ministério, ele falou uma parábola muito interessante. Mateus capítulo 13 e o versículo 1 a seguir. Mateus capítulo 13, versículo 1 a seguir. Se você puder ficar de pé para ler essa palavra, eu até não gosto de pôr os irmãos de pé não, mas na hora da leitura da palavra é bom, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia,
estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode se sentar e estar à vontade. A parábola do semeador é muito interessante. E ela fala exatamente o propósito que Jesus veio realizar aqui. O propósito do Senhor Jesus era vir semear a semente do reino e encontrar boa terra. O propósito de Jesus é semear a semente do reino de Deus e encontrar boa terra. Quando ele saiu de casa naquele dia, e ali ele estava sentado junto ao mar. Eu posso imaginar a cena. Jesus, ele era uma pessoa muito humilde. Tudo dele era simples. Não tinha uma grande casa, não morava numa mansão, não tinha carruagens da época para se locomover, ou carros e cavalo de fogo, como levou Elias para o céu. Isso quer dizer que tinha carros, mas Jesus não tinha. Ele não tinha um meio de se locomover. Tal era a sua simplicidade. Hoje as pessoas não se contentam com um carro simples. Se eu não tiver um carro melhor, eu não vou estar feliz nunca. Uma primeira lição que nós temos que observar acerca da simplicidade é: agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Amém. Seja feliz e seja grato Amém. com as coisas que estão nas suas mãos. Amém. E seja merecedor daquilo que você tem. Amém. Então eu posso imaginar Jesus saindo de sua casa, se assentando próximo ao mar, e começou a observar o mar. E nisso foi chegando gente, porque ele estava ali, só a presença dele alegrava as pessoas que chegavam perto, e quando se chegavam perto de Jesus, não queriam sair de perto dele. Antes de entrar na mensagem, olha para você ver. A minha presença deve ser agradável. A minha presença deve trazer coisas boas. Amém. Glória a Deus. Um dia uma professora falou para mim assim, já adulto, estudando numa determinada escola aqui na cidade, ela falou: você tem a alma boa, você tem a áurea bonita, a alma boa. Isso quer dizer o seguinte: você é bom ficar perto de você. Mas o que é isso? É que, segundo o apóstolo Paulo, o doutrinador da igreja, o ensinador dos primórdios da igreja, ele disse que não deve sair da nossa boca palavra torpe, palavra que destrói o irmão, palavra que não ajuda em nada na vida espiritual do irmão. Mas
mas que o que sair da minha boca deve ser para agradar. Amém. Que eu deva ser agradável. Jesus disse que eu sou a luz do mundo e que eu sou o sal da terra. Que você é isso. Então nós temos que temperar o mundo. Temperar as pessoas que estão ao seu redor. Se eu sou o sal da terra, mas veja bem, quem é que consegue comer uma comida que o sal passou em demasia? Não dá. Então não queiramos ser sal demais. Não queiramos salgar muito. Eu sou o sal para temperar. Não é para me julgar. Aproveitar que eu sou o sol, não é coisa que põe muito sal, é o bacalhau, mas depois tem que tirar ele tudo, e dá um trabalho pra caramba. Se nós somos o sal da terra, é para temperar, não é para salgar muito não. Então, Jesus ali como uma luz, como um sal, chegou, se assentou, começou a observar o mar, e foi chegando gente. Porque sentar perto do Senhor, se assentar perto de Jesus, era maravilhoso. Aquele jovem rico que se aproximou de Jesus, ele sentiu tanta alegria que ele começou a perguntar: meu Deus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Bom mestre. É por quê? Porque, segundo ele, não tinha vontade de sair de perto de Jesus. A multidão queria ficar ali, Betina, porque é maravilhoso ouvir ele. E ele então começou a chegar muita gente. Ele se perdeu no meio daquela multidão. Ele usou então de uma estratégia. O que ele fez? Ele entrou num barco. Retirou um pouquinho, assentou no barco, porque o que ele ia falar levava um bom tempo. Ele assentou no barco com toda a tranquilidade e começou a falar. Olha outra lição interessante. Não queira se preocupar com o que vai te acontecer ou com o que está te acontecendo. Ainda que você esteja passando por uma situação dolorosa, difícil, escuta, tenha tranquilidade, assenta no barco e deixa que Deus cuida de você. Aleluia. Faça igual ele, tenha tranquilidade, assenta no barco. Depois que você estiver totalmente tranquilo, aí você começa a falar. Então ele começou a explicar. Conjecturando aqui, irmãos, ele falando, amados filhos, eis que o semeador saiu a semear. Encheu a sua capanga, o bornal, o alforje de semente, o reservatório que ele carregava junto ao seu corpo, ele encheu ela de semente e saiu a semear, jogar a semente na terra. E quando ele semeava, uma parte dessa semente caiu na beira do caminho. E veio as aves do céu e a comeram. Depois ele, continuando a semear, uma parte dessa semente caiu numa região que era só pedregal, só pedras. E nessas pedras não havia terra para fazer a semente germinar. E ela tem o propósito, o projeto de uma semente natural. Essa semente não germinou, ela nasceu logo. Mas como ela nasceu em pedra e não havia terra, o sol queimou ela. E essa semente morreu. Não deu frutos.
parte das sementes, não por sua vontade, mas essa semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram junto com essa semente, que ela se transformou numa planta, mas os espinhos cresceram junto. E eles sufocaram essa planta. Mas teve uma semente em que o semeador lançou ela, e essa semente caiu realmente na terra boa. E essa semente cresceu, nasceu, cresceu, deu fruto, deu 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Irmãos, a semente é a palavra do reino. A semente é a palavra de Deus. A semente é são as coisas boas que nós podemos ensinar, passar para as pessoas. Amém. Porque você veio a essa terra com um propósito primordial. O propósito principal é você representar Deus. É você representar Jesus Cristo como uma testemunha dele. Então, logo você se transforma nessa semente que deu frutos, você também começa a semear essa semente. E aquilo que sai de você são frutos bons para as pessoas. Amém. Acerca da semente que caiu, acerca da semente que caiu entre as pedras, que caiu na beira do caminho, é quando você, nem vou falar de Jesus, mas vou falar você, quando nós pregamos a palavra para determinada pessoa, e a pessoa aceita aquela palavra, se entende, você ensina que Jesus é a solução dos problemas, você ensina que Jesus é o caminho, que Jesus é a forma de alcançar a vitória perfeita, a pessoa aceita. Mas aí, segundo a parábola, as aves do céu vêm e comem. No literal agora, no sentido físico, nós pregamos a palavra, mas vem outras pessoas e ensinam errado. O inimigo vai e usa um adepto seu e fala, que? Você falou, ele falou para você disso aí de Deus? Não é nada a ver, nada disso. Quantas vezes nós já estivemos assim? Quantas vezes nós pregamos a palavra para uma pessoa, chega outra e fala, isso não é nada disso. Tem uma determinada pessoa, que os irmãos aqui devem conhecer, tu deve conhecer. Infelizmente já não está entre nós mais. Ele chegou para mim quando eu era novo convertido e falou assim, olha o que ele disse. Logo que eu era novo convertido, que eu aceitei Jesus, e como eu deixei de tudo, todo mundo viu a minha fé. O que ele não contava é que foi, não sei qual a palavra vai falar aqui. Se a semente que nascesse aqui tivesse caído na beira do caminho, irmão, logo que eu era novo convertido, a minha mãe me tirava da igreja, que depois ela foi batizada também, aceitou Jesus. A minha família me tirava da igreja. Olha, cuidado, você vai ficar doido, viu? A pessoa disse para mim assim, igreja, religião é igual namorada. Você vai arrumar uma, você vai arrumar duas, você vai arrumar 10. Depois é que você vai escolher uma para você casar. Eu disse para ele assim, você teria razão. Você até tem razão, num ponto. Religião, sim. Só que eu não tenho religião. Eu aceitei, foi Jesus Cristo. Religião tem vocês, que fala que nasci nela, vou morrer nela. Eu nasci perdido, porque a Bíblia fala que nós nascemos por natureza filhos da ira de Deus, mas encontramos a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Entende aí? Nós nascemos, segundo a Bíblia, por natureza filhos da ira, né, pastor? Mas em Jesus nós encontramos a salvação. E é em Jesus que nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Ele das riquezas de Deus. Quando fala riqueza, fala da salvação do céu. Porque ninguém vai querer lá ter R$200, R$1.000, violão da melhor qualidade lá no céu, não. Porque lá no céu o louvor é outro departamento.
avivamento é alma, é louvor, é outra coisa. Lá não vai ser do jeito que é aqui, essa corrida de ouro, corrida por dinheiro. Mas aí eu falei para ele, passado muito tempo, não muito tempo, acredito eu, passado tipo assim uns poucos anos, talvez acho que nem 2 anos chegou. Eu passava para ir para a igreja a pé, viu? Tinha carro na época não, pastor? Tinha carro não, mas ia a pé. Nessa chuva aí nós ia para chutar, a gente ia para a igreja a pé, e molhava, tudo chegava na igreja, tudo molhado, mas glorificando ao Senhor. Aí essa mesma pessoa disse, saindo do bar, me olhou, eu falei, pare com isso, para com essa vida, deixa de beber, deixa o álcool. Deixa o álcool. Deus tem coisas boas para você. Vamos para a igreja comigo? Ele disse assim, como é que eu vou deixar? Não tem jeito. Sabe, irmãos, a palavra cai na beira do caminho. Então, as aves do céu vêm e comem. Você fala para muita gente do amor de Jesus. Mas daí a pouco, os emissários do inimigo são muitos. E eles vêm e tiram aquilo que você falou. O que nós temos que fazer é não desanimar. É entender que na parábola do semeador, muita semente caiu na beira do caminho. Muita semente vai ser comida pelo inimigo. E não vai dar frutos. Mas aí você vai, continua levando a semente e por acidente, um pouco dessa semente, debulhando elas, cai entre as pedras. E ela nasce. Ela nasce muito bonitinha, a plantinha, mas vai morrer, porque não tem terra. São as pessoas que ouvindo essa palavra, até aceita. Mas aí os cuidados da vida acaba destruindo aquela palavra. Sem raiz, essa palavra não se transforma em frutos. E a outra cai entre espinhos. Nasce realmente, a planta nasce, mas os espinhos nascem junto. As ervas daninhas nascem junto e ela vai destrói a vida daquela planta. Isso me faz mostrar para os irmãos uma forma. Você que já tem algum tempo, graças a Deus você é boa terra. Mas o que nós temos que ensinar é que a primeira coisa que as pessoas não devem ocupar-se é com o ensino errado. Devem observar realmente o que a palavra de Deus, deva ser a palavra de Deus o nosso manual e o nosso guia para o crescimento espiritual. Frequentar os cultos da igreja, frequentar as orações, participar de avivamentos, participar de tudo aquilo que vai fazer você crescer. E lembrar sempre, dia após dia, que aquele que você aceitou é o que vai te salvar. Antes que os espinhos, os cuidados da vida, as riquezas, a preocupação, mate essa semente. E tem aquela que cai em boa terra. A semente que cai em boa terra, ela não morre. Ela tem profundidade, ela tem terra boa para dar vida para ela. Ela vai da própria terra, ela vai tirando a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais nós lutamos para agradar o Senhor, para que o Senhor se agrade de nós, nós também nos agrademos do Senhor. E aí nós vamos adquirindo vida. Nossas raízes vão ficando profundas. Quanto mais profundas as raízes, menos risco há da semente morrer. E aí essa semente passa a produzir frutos. Nós vemos, planta-se uma árvore, um pé de uma mangueira, uma goiabeira,
uma parreira de uva. O agricultor cuida daquela planta, primeiro planta ela numa terra boa. Tenha o cuidado de plantar numa terra boa. Felizes são aqueles que são considerados terra boa. Felizes são aqueles que são terra roxa, aquela terra que tudo que você planta nasce, e nasce com abundância. E é através desses frutos que você vê que a terra caiu em boa terra. Lá perto lá na minha casa, lá é saibro branco. A predominância da terra. Então não nasce nada. E o que nasce não tem vida, morre logo, porque é saibro, não terra. Ela tem uma quantidade de areia maior do que terra. Ela não tem força para germinar uma semente. Nasce muito mato, mas o que precisa nascer mesmo não nasce. Então o que acontece é o seguinte: quando a pessoa não é terra boa, ela consegue produzir muitas coisas, consegue disseminar muitas coisas ruins, mas coisas boas mesmo não consegue produzir, porque não é terra boa. Graças a Deus. Agradeça ao Senhor que achou em você e foi o seu fiel jardineiro e que nos organizou para nós produzirmos frutos. Então o que acontece? Sabe o que acontece? Nós somos considerados, no Salmos 1, aquela árvore plantada junto aos ribeiros de águas correntes, a qual dá o seu fruto na estação certa. Porque é a boa terra que vai nascer a verdadeira semente frutificar e vai nascer frutos dela. Então observa para você ver. E você vai dando fruto, enquanto você tiver vida. Até quando você der o último suspiro. Me lembro de uma frase que estava escrita no livro do missionário Gunnar Winkler, o padroeiro, vamos dizer, o patriarca da Assembleia de Deus no Brasil. Os dois missionários que trouxeram a Assembleia de Deus no Brasil. Eu gosto de falar de patriarcas, que é a resposta certa, a palavra certa. Ele, no livro dele, quando ele estava morto, morreu jovem, aos 50 e poucos anos, 53 anos, ele morreu. Estava escrito assim: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem, a qual não se pode fazer mais nada. Quando se fala dessa noite, está falando das trevas em que você não enxerga a energia elétrica, você substitui o sol, a claridade com ela. Mas a noite que Deus fala, a noite registrada na palavra de Deus, é quando não tem chance de uma lâmpada iluminar. É trevas. É quando finda para você, é quando finda para o ser humano, ele já não tem mais condição de dar frutos. Muitos creem que depois de morto vai curar, vai interceder. Não acontece isso. No sepulcro, quem louvará o Senhor? Ninguém. Então, frutos, ser terra boa, é enquanto estamos vivos. Então, depois de tantos anos que eu aceitei Jesus, 40 e tantos anos de fé, graças a Deus, 1982, eu entreguei meu coração, a minha vida para Jesus. Outro dia mesmo eu recebo uma mensagem que me impulsionou a minha fé. Quando alguém chega para mim e fala, através de um hino seu, de um vídeo seu, dos vídeos desses que eu gravo aqui, ou que eu gravo em outros lugares, através de um vídeo seu, Deus me abençoou. É frutos. São frutos de terra boa. Por mais falho que nós somos, é porque entenda uma coisa: terra boa. Quem é terra boa aqui? Quem é terra boa que produz fruto? Levanta a mão. Somos, não somos? Mas a terra não suja? E você não tem que se lavar? Pois é. Por mais que nós somos limitados e imperfeitos, sempre vai ter alguém que será abençoado por aquilo que você fala e por aquilo que você faz. Até o fato de você existir em algum lugar vai fazer bênção, vai ser bênção para os seus vizinhos. Daí você pensa assim, mas eu sou tão simples, o que eu faço para Deus me usar? Nada.
Basta você falar de Deus, basta você abrir a sua boca, basta você falar a verdade sobre Jesus, basta você falar quem é Jesus para você. Pode falar do seu jeito. Do seu jeito, Deus vai usar você para ganhar muitas almas. E conta-se tantas biografias, são tantos os testemunhos de pessoas da alta sociedade, pessoas grandes para a sociedade, que visitam a igreja e que chegam na igreja, o pastor talvez escolhe o melhor pregador, e talvez seja ele mesmo, e aquela mensagem não diz nada para aquele visitante ilustre, mas quando o irmão, que às vezes não tem um português bom, chega lá e fala uma palavra simples, eu entendi o que ele falou. Ele falou que Jesus salva, então basta você falar isso. Que Jesus é o Senhor. Lembra do primeiro cântico? Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor, aleluia. Fale, Jesus é o Senhor, aleluia. Jesus é o Senhor.